Olá, meus amigos, eu sou o Ricardo Gomes, sejam bem-vindos ao canal Disco de Ouro. E hoje eu quero começar aqui no canal uma nova série, um novo formato de vídeos, que é o meu ranking, né? Que é um formato muito legal. Eu mesmo gosto muito de assistir vídeos no YouTube desse estilo, né? O que eu vou fazer aqui nesses vídeos? Eu vou pegar a discografia completa de estúdio, ou seja, excluindo aí os álbuns ao vivo, excluindo coletâneas, EPs e esse tipo de coisa, singles, né? E vou falar mais sobre os LPs, os álbuns de estúdio de determinada banda, de determinado artista, e vou colocar eles na minha ordem de preferência, começando aí do que eu menos gosto até o que eu mais gosto, que seria o meu favorito. E hoje o assunto do vídeo vai ser a banda Épica, que é a banda holandesa de metal sinfônico, uma das minhas bandas favoritas que eu acompanho aí já há muito tempo e que acabou de lançar um álbum novo na sexta-feira agora dessa semana, que é o Aspiral, certo? Então, antes de começar a falar sobre esses álbuns do Épica, fazer o meu ranking, eu vou pedir a sua inscrição aqui no canal, porque está saindo vídeo toda segunda-feira e toda quinta-feira tem YouTube Shorts aqui. E vou pedir o seu like também, porque ajuda muito na divulgação. Se você gosta do Épica, se você se interessa por esse formato de ranking, deixa o seu like, comenta aí que você gostou, o que você achou legal, que aí eu volto a fazer mais vídeos desse estilo aqui no canal sobre outras bandas, sobre outros artistas. Beleza? Então vou começar aqui a falar do meu ranking do Épica. Eu tenho aqui os 8 álbuns de estúdio do Épica em mídia física, né, em CD, já que são 9 álbuns de estúdio no total. Eu vou começar aqui a falar da nona posição, que é o álbum que eu menos gosto do Épica, que é o Requiem for the Indifferent, que é esse álbum aqui de 2011, lançado em 2011, Requiem for the Indifferent. Esse álbum aqui, ele é o que eu menos gosto do Épica. Isso não quer dizer que ele seja ruim, muito pelo contrário, porque o Épica é uma banda que não tem um álbum que seja ruim, né? Um som desse nível é muito difícil de ser algo que incomode, mas é um álbum dentro da discografia do Épica que eu acho que ele se sobressai, assim, ele é um pouco estranho em comparação com os outros. Principalmente por causa da produção, eu acho que o som dele aqui não é tão bem produzido. Eu acho que o som é um pouco seco, não é tão cheio assim o som, as guitarras não soam tão bem, é uma questão mais técnica mesmo, né? Mas falando das próprias músicas do álbum, cara, elas tendem a ser um pouco mais fracas do que as outras, não são tão memoráveis assim, as melodias não são tão grudentas assim tão marcantes, né? E tem bons momentos desse álbum aqui, por exemplo, uma música mais longa que fecha o álbum, inclusive, que é a Serenade of Self-Destruction, que eu sempre gostei dessa música, né? Já tem mais de 10 anos aí que eu escuto a banda e essa música sempre me agradou muito. O álbum tem um prelúdio instrumental que abre o álbum, como a maioria dos discos dessa banda, que é legal, é interessante. Os singles não achei tão interessantes assim. A própria Storm the Sorrow eu acho que melodicamente era um pouco fraca, além desse som que eu não acho tão bem produzido assim. Mas o álbum tem bons momentos também, como a balada Delirium, que eu acho linda demais, uma grande balada do Épica. Mas fora isso, as músicas aqui não me chamam tanto a atenção, não. Tá? É um álbum mais pesado, um pouco mais sombrio, mas a sonoridade não acho que foi tão feliz da parte da banda nesse álbum. Então, a última posição, Requiem for the Indifferent. Número 9. Agora, indo para o oitavo lugar, vem aí o álbum que eu não tenho ainda em mídia física, que é o que acabou de sair, que é o Aspiral. Eu não gostei tanto assim do álbum. Eu achei ele bom, claro, mas em comparação com os outros, ele não se sobressaiu tanto assim para mim. Mas aí é uma questão muito de gosto pessoal, porque eu reconheço que o álbum está muito bem produzido, os sons ali, os timbres de guitarra, de bateria, de vocal estão muito bem feitos mesmo. Agora, falando do lado de composição do álbum, eles já decidiram nesse álbum novo, a Spiral, ir para um lado que não me agrada tanto, que eu não sou tão familiarizado assim, porque eles resolveram quebrar a fórmula da banda e fazer um som diferente, um pouco mais modernizado, voltado aí para melodias um pouco mais sombrias, até progressivas em alguns momentos. E isso foi o que me desagradou um pouco nesse álbum, sabe? Eu acho que principalmente as partes cantadas da vocalista Simone Simons, nos refrões principalmente das músicas, não me agradaram tanto assim, porque as músicas elas não estão tendendo para aquele padrão mais grudento, mais pop, mais radiofônico que a banda já adotou em outros momentos. As melodias são um pouco mais dissonantes, um pouco mais experimentais, puxada ali para um prog, para uma coisa mais obscura, mais dark, assim, e não chamou tanto a minha atenção, não. Agora, as partes pesadas do álbum estão excelentes, sem dúvida nenhuma. As partes do Mark, que ele faz os vocais dele de death metal, né, os breakdowns de guitarra, os solos estão sempre excelentes, não tem nada a reclamar quanto a isso. É mais uma questão melódica mesmo das canções
que não me agradou tanto assim. É um álbum que claramente foge do padrão da banda, tanto que eu acompanhei no Instagram aí o processo de produção do álbum, e o próprio líder da banda, que é o Mark Jansen, guitarrista, ele deixou claro no Instagram que esse álbum ele tira a gente da zona de conforto. Esse era o objetivo do álbum e isso fica muito claro para mim. Porque, primeiro, é um álbum que foi a primeira vez que não teve o nome da banda Épica estampado na capa, né? Só a arte mesmo da capa. E foi a primeira vez também que o álbum não tem uma introdução instrumental, cinematográfica, como eles costumam fazer, né, com orquestra e tudo mais, e também não tem uma balada, assim, balada com banda mesmo, com bateria tocando. Tem a última música que poderia ser considerada uma balada, mas é mais uma performance vocal da Simone, certo? Então isso já gera ali uma diferenciação entre esse álbum e os demais, e acabou que o resultado não me agradou tanto assim. Então eu coloco o Aspyro, apesar de ter músicas boas nele, eu coloco ele em oitava posição. Eu gostei muito do single, o primeiro single dele, que é a música Arcana. Essa música eu achei excelente, já puxou mais para aquele época antigo, com as melodias bem bonitas, né? Tem um breakdown pesadíssimo no final. Essa música eu adorei, as outras nenhuma me cativou muito não, certo? Então indo agora para a sétima posição do meu ranking, eu vou com o álbum The Divine Conspiracy, de 2007, que é esse álbum aqui do Epica. O que aconteceu aqui? Novamente foi um momento de quebra de sonoridade, quebra de tendência da banda. Porque nos álbuns anteriores, esse aqui é o terceiro álbum de estúdio do Epica, nos álbuns anteriores eles estavam seguindo um padrão ali, meio que o segundo era uma evolução do primeiro, mas esse aqui quebrou totalmente esse padrão e começou aí com composições muito mais complexas, muito mais progressivas, com passagens mais complexas, mais, digamos assim, mais ricas mesmo no instrumental, músicas mais longas, né, temas ali mais pesados nas letras também do álbum, mas assim, musicalmente falando, é um álbum que tem essa característica, essa busca por elementos mais progressivos, mais experimentalismo, as músicas maiores, e isso quebra um pouco aquele padrão do Épica. Não é um álbum ruim de forma nenhuma, certo? Igual eu falei, não tem nenhum álbum ruim do Épica, é um álbum muito bom. Inclusive, é um dos favoritos dos fãs. Tem uma música aqui que se sobressai demais para mim, que é uma música incrível mesmo, que é a Chasing the Dragon, né, que é aí a faixa número 4 desse álbum, que eu acho espetacular a música, começa acústica com violão, depois eles quebram tudo, tem parte pesada, solo e tudo mais. Uma música longa, né? Mas as demais músicas aí puxam para esse lado do experimentalismo que não me cativou tanto ainda, apesar de ser um álbum que, claro, eu gosto, é muito bom, só não é um dos melhores para mim. Então entra aí em sétimo lugar o The Divine Conspiracy de 2007, terceiro álbum do Epica. Agora indo aí para os álbuns que já são todos bons e não tem muita coisa para reclamar aqui. Sexto lugar, eu vou colocar o Design Your Universe, que é o álbum de 2009. Essa edição aqui é diferente porque é uma edição que eles lançaram aí um pouco mais recentemente, de uma edição dupla, né, do álbum. Fizeram essa arte escura com ouro aqui, normalmente a capa é azul. Mas esse álbum aqui foi o quarto álbum de estúdio do Epica, foi lançado em 2009, e foi importantíssimo, porque foi esse álbum que, na minha opinião, alavancou mesmo a carreira da banda. Tem hits aqui como Unleashed, como a balada Tides of Time, que é lindíssima, né? Kingdom of Heaven, que é uma música comprida, bem épica mesmo da banda. Tem aqui a participação do Tony Kakko, do Sonata Ártica, que é um dos meus artistas favoritos. Então é um grande álbum, foi muito importante para a carreira da banda. E assim, é um álbum muito bom, cara. Eu só não acho que seja tão inerrante assim, porque apesar de ter grandes hits, assim, tem umas músicas que não mantêm assim um nível tão absurdo, como por exemplo Martyr of the Free World, Our Destiny, The Price of Freedom, são músicas boas, cara, muito boas. Não é nada assim, não estou reclamando de nada dessas músicas não. Ele só mantém uma certa constância ali de não impressionar tanto ao longo dessas faixas. Mas é um álbum, com certeza, excelente aí, indispensável se você gosta de metal sinfônico, ainda mais se você gosta de Épica. Certo? Grande álbum aí do Épica, sexta posição, Design Your Universe. Quinta posição aqui, eu vou colocar um álbum que eu passei a apreciar muito mais agora que lançou esse último. Porque como houve essa quebra da sonoridade, eu percebi finalmente que esse álbum aqui que está em quinto lugar no meu ranking, ele tinha desde sempre o objetivo de resgatar o som clássico, o som antigo do Epica. Eu estou falando do Ômega,
que é o álbum de 2021. Foi gravado aí na pandemia, né, em 2020. E é um álbum excelente, cara. Excelente, muito, muito bom. Na época, eu gostei dele, mas ele não se tornou um dos melhores, assim, para mim, de estar no top 5 da banda. Hoje está, né? Quinto lugar. Mas na época eu gostei, cara. Mas não foi uma coisa que me impressionou tanto, assim. Só que hoje, como eles mudaram mais, tiveram essa mudança mais radical no som com esse último álbum, eu percebi o que a banda tinha falado nessa época aqui do lançamento desse álbum, que é vamos fazer um disco que busca o som original do Epica, né? Então eles puxam aqui para aquelas melodias mais grudentas, que são mais memoráveis, que remetem ali àqueles clipes da MTV da época, né, dos anos 2000. Tem bastante melodia com muita cara de anos 2000 aqui, como por exemplo tem uma balada aqui muito bonita que é mais simples, que é a Rivers, que totalmente na onda dos primeiros álbuns da banda. A abertura do álbum também eu acho sensacional, uma das melhores do Epica, que é uma instrumental orquestrada alfa, boa demais, demais, que prepara todo aquele clima pro álbum, né? E cai na grande faixa que abre o disco, grande single, que é Abyss of Time, que é um dos melhores singles da banda, na minha opinião, uma das melhores aberturas de álbum que eu acho realmente sensacional. Depois tem uma música aqui que chama Skeleton Key, que vai para aquele lado um pouco mais obscuro, um pouco mais progressivo, que não me agrada tanto assim pessoalmente, né? Mas fora essa música aí, as outras todas me agradam demais, sabe? São muito grandiosas, com muito coral, muita. As orquestrações são bem comedidas aqui, né? Não é nada exagerado, que isso também prejudica um álbum de metal sinfônico quando perde aquele sentimento de banda e fica muito na orquestra, né? Isso não acontece aqui não. Mas as canções mesmo, as músicas desse álbum são muito boas, são memoráveis. Só de você ler o título você já lembra da melodia na sua cabeça, né? E isso é ótimo, isso é incrível. E assim, é um álbum muito, muito bem produzido. É como uma modernização dos primeiros trabalhos da banda. Então, excelente álbum. Quinta posição dos álbuns do Epica tá aí o Omega, de 2021. Certo? Para destacar aqui as que eu mais gosto, Abyss of Time, Seal of Solomon também acho incrível, a balada Rivers, enfim, todas as músicas aqui são muito, muito boas. Agora vamos aí para os tops, né, para os meus favoritos, e agora aqui eu não tenho absolutamente nada de para apontar como detalhe que eu faria diferente, que eu não gosto, porque aqui para mim já são todos incríveis mesmo, de todas as formas. Começando aí pelo quarto lugar, que é o Holographic Principle, que é esse álbum aqui de 2016. Esse aqui está numa edição dupla, né, que está até numerada aqui, de 1.500 cópias. E, cara, esse álbum aqui, ele é muito, muito elaborado. Eu acho que o sentimento que eu tenho com esse álbum aqui é como se fosse a evolução perfeita do Epica, né? É o amadurecimento da banda. Então eles começaram nos primeiros álbuns com um som bem mais simples, mais etéreo, fazendo ali aquelas músicas mais orquestrais, com canto lírico, e aqui eles incorporaram todos os elementos que eles podiam de metal moderno, né? É um álbum de 2016, então você já tem aqui muita coisa para explorar, metal ali americano, gent, metalcore, sinfônico, power metal, tá tudo aqui. Todos os gêneros de metal que a gente conhece, que a gente já ouviu aí ao longo desses anos, estão inclusos nas músicas desse álbum. Então é um álbum extremamente rico, né? Ele é um pouco comprido, já vi gente reclamando que acha ele meio longo, mas isso não me incomoda de forma alguma, porque eu acho espetacular todas as músicas desse álbum aqui, todas, todas. Qualquer uma podia ser hit, qualquer uma é extremamente complexa no sentido de ter muitas influências de diferentes estilos de metal, de rock, até de outras coisas, música tradicional, música árabe, música oriental, tem muita influência disso aqui também. E é um álbum brilhante, cara, brilhante. A abertura Idol é muito cinematográfica, muito envolvente, já te prepara ali pro álbum. Edge of the Blade também é um ótimo hit de show, né, de sing-along, as pessoas cantarem no show. Inclusive eu fui na turnê desse álbum em 2018, foi sensacional o show. Você tem aqui Universal Death Squad, que é uma música riquíssima e todas muito bonitas, né? O que eu mais valorizo é a beleza das melodias, né, dessas canções, e todas são muito memoráveis, muito bonitas, cara. Outra que eu acho aqui fora do normal é Beyond the Matrix, que além de ser muito bonita no refrão, nas melodias, tem muito coral e tem breakdown pesado, tem sessão ali de power metal, de death metal, de tudo que você imaginar dentro da música. Tem momentos tensos ali de orquestra, tem de tudo aqui, cara. E aqui tem uma das melhores baladas do Epica, na minha opinião, que é Once Upon a Nightmare, que parece uma trilha sonora de um filme, né? Muito, muito atmosférica mesmo, uma das minhas músicas favoritas da banda. Então esse aqui é um grande, grande álbum do Epica e vai para quarto lugar para mim, The Holographic Principle de 2016. Agora, o top 3 é
assim, por muito tempo já foi o meu favorito, porque foi o álbum que eu conheci a banda, né? Eu conheci eles nessa época do lançamento desse álbum, que é o Quantum Enigma, de 2014. É um descasso. Isso aqui é quase que um consenso, né, entre os fãs da banda. É um descasso mesmo. Do começo ao fim, sensacional. As músicas são muito grandiosas, muito bem escritas. Tem hora que tem uma música muito pesada, cheia de gutural, cheia de breakdown, de guitarra pesada. Depois vem uma balada maravilhosa com piano, com violão. A abertura é a mais cinematográfica de todos. Parece que você vai ver um filme mesmo, né, de Hollywood. Você tem uma faixa título longa no final do álbum, que é a Quantum Enigma, que é sensacional, que parece que incorpora todos os elementos ali, todas as emoções que estão correndo ao longo do disco. Então, assim, música muito grandiosa. Aqui as orquestrações estão precisas. Aqui o vocal da Simone Simons, que inclusive estava grávida gravando os vocais desse álbum aqui, que é impressionante isso, né? Tão excelentes os vocais. Os solos de guitarra, cara. Os melhores solos do época para mim estão nesse álbum aqui, Quanto Enigma. Quando é para ser rápido, ele é rápido. Quando é para ser melódico, ele é melódico. Então os solos aqui são impecáveis. As partes de orquestra, os breakdowns, tudo aqui é do jeito que era para ser. Um grande álbum com todas as faixas memoráveis. E é o antecessor perfeito do Holographic Principle, né, de 2016. Inclusive, eu considero esses dois álbuns aqui como irmãos. Para mim, eles têm mais ou menos a mesma onda ali. Eles são quase que um continuando o outro, né? Os dois têm uma faixa título longa, os dois têm baladas bonitas, solo, breakdown, tudo ali. Eles soam como uma evolução mesmo de uma banda que começou fazendo um som mais inocente e incorporou todos os elementos de metal moderno para fazer essa maravilha que é esse álbum aqui e o Holographic também. Então, quanto ao Enigma de 2014 aí é o meu top 3. Ele só não tá mais alto por causa dos dois primeiros, né? E aí não tem jeito, porque é o início da banda, é a origem de tudo. E eu tendo a gostar muito desses primeiros álbuns das bandas, porque eu acho que tem ali algo diferente, sabe? Toda aquela magia do momento de estar começando a carreira, ainda mais quando são essas bandas é, europeias, né? Que tem toda aquela mística daqueles países que a gente não imagina direito como é o contexto lá, né? Então, o segundo álbum do Epica, que é o Consigned to Oblivion, é o meu segundo álbum favorito. E é exatamente por isso que eu tava falando, cara. Ele é um álbum que, tecnicamente falando, ele é inferior aos que eu acabei de falar aqui, como Quantum Enigma, Holographic Principle. Mas isso não quer dizer muita coisa, porque as músicas aqui são extremamente memoráveis. E aqui foi quando o compositor Mark Jansen, eu já vi ele falando numa entrevista, que foi aqui que ele percebeu que ele precisava puxar para as catchy melodies, né, que são as melodias grudentas, as melodias radiofônicas, e foi isso que ele fez em todas as músicas desse álbum. Então só de você ler o título, já vem na sua cabeça o refrão, você lembra de todas, porque são memoráveis, são marcantes. Dá para fazer um clipe, passar na MTV e tal, porque são músicas muito boas, né, todas. Então aqui, cara, não tem nada a reclamar, é um descasso clássico. E igual eu falei, tem aquela magia da época, né, esse álbum aqui é de 2005. Então ali, início de carreira, nesse álbum e no primeiro, ainda tinha um relacionamento amoroso ali acontecendo entre o Mark Jansen, que é o guitarrista, e a vocalista Simone Simons. Acho que isso influencia também nessas composições, cara. Às vezes eles compunham juntos ali na época, não sei o que que era, mas nesses dois primeiros álbuns tava realmente um som muito original, um som muito rico assim de emoção, sabe? O que mais pega nesses primeiros álbuns é a emoção, porque eles têm essa pegada de ser mais místico, como se fosse uma música do Enya com metal envolvido ali no meio, né? Lembra do Enya, que fazia aquelas músicas etéreas, compridas, com coral, vocal lírico? É mais ou menos isso, só que juntando com metal. E esse álbum é uma evolução do que foi o primeiro, né? Então todas as músicas excelentes, todas hits. É um álbum que sempre vai tocar no show alguma música dele, porque é um verdadeiro clássico. Músicas aqui como Dance of Fate, que é a minha música de abertura favorita do Épica, que eu acho maravilhosa, com as orquestrações certinhas onde deviam estar, uma sessão ali de power metal com tecladinho e bumbo duplo, refrão bonito demais. Assim, é com certeza a minha abertura favorita. Você tem aqui também músicas muito, muito marcantes, como The Last Crusade, Solitary Ground, que é uma balada, tem até um clipe, né? Se tornou um clássico. Blank Infinity. Tem um dueto que a Simone Simons canta aqui com o Roy Khan, que na época era o vocalista do Camelot, que é lindo demais, cara, demais, que é justamente a Trois Vierges, né? Melodicamente maravilhoso, parecendo um musical da Broadway, né? E o álbum finaliza com a faixa título, que eles têm esse costume de fechar o álbum com uma música longa,
com o mesmo título do álbum, que é Consigned to Oblivion, que é muito pesado, tem até mosh pit no show, né? Mas com coral, com orquestração e tudo aquilo. Então, apesar da inocência desses primeiros álbuns, eles têm essa aura de todo esse misticismo, né? Desse metal nórdico, dessas músicas tão grudentas, tão memoráveis. Então, esse aqui é o segundo lugar para mim, Consigned to Oblivion. Seguindo aí para o primeiro lugar, que é inevitável que seja justamente o primeiro álbum do Epica, que é o The Phantom Agony, de 2003. Para mim, isso daqui, cara, é uma obra-prima do metal sinfônico mesmo. Né? E é engraçado porque é um álbum que ele não é tão rico assim tecnicamente, não tem solos mirabolantes, riffs mirabolantes. É muito bom tecnicamente. Você tem sessões aqui instrumentais muito interessantes, com os tempos levemente quebrados, passagens de bumbo duplo, aquele sonzinho da orquestra sintetizada, mas tinha quarteto de cordas aqui, tinha coral, tudo isso, apesar de ser um orçamento reduzido, né? Não é a orquestra completa, um coral gigante, nem nada disso. Mas a composição aqui é o que pega, cara. Porque a composição aqui nesse primeiro álbum estava excelente. As músicas são muito, muito, muito grudentas mesmo. Sensacionais, remetem muito àquela época dos anos 2000, né? Então você tem aqui, por exemplo, Cry for the Moon, que é talvez o maior hit do Epica, que toca em todos os shows. A balada, minha balada favorita do Epica, que é Faint, que eu acho coisa de outro mundo, né? De tão bonita que é. Você tem músicas que são mais longas aqui, falando sobre. O álbum tem uma temática muito interessante, falando sobre radicalismo religioso, esse tipo de coisa. Tem músicas mais compridas aqui, muito dramáticas, né? Que conversam mesmo com você, cara. Então eu acho assim. Tem a Run for a Fall, que também tem um dos refrões mais lindos da história da banda. E a faixa título The Phantom Agony, que fecha com chave de ouro. Uma música perfeita, com a orquestra exatamente onde deveria estar, tem uns sussurros ali no início, né? Bem anos 2000 mesmo, cara, mas melodicamente a parte de composição aqui estava impecável, sabe? E você sente que aquele sangue no olho do cara de começar uma nova banda, de querer já chegar chegando, e é isso que acontece aqui nessa maravilha de álbum que é o The Phantom Agony, abertura aí do Epica, né? Um álbum incrível, maravilhoso. Então é isso, meu ranking do Epica. Espero que você tenha gostado. Se você quer mais vídeos desse tipo, pode deixar aí o seu like. Comenta aí se você concorda com a minha opinião, se você acha que esse ranking meu está condizente com a sua opinião, ou então faça o seu próprio ranking nos comentários também, certo? E nós ficamos por aqui. Um abraço e até semana que vem.